Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Espero auxiliar vocês no processo de aprendizagem. E hoje o nosso tema é sobre materiais genéticos. Então vamos lá, meus queridos. Qual a importância de se estudar os materiais genéticos? Bom, só o nome mesmo, né, já é de importância, que gen significa origem ou criação, ou que vai dar origem a alguma coisa. Então é de extrema importância. E qual que é essa origem, criação que a gente fala na questão do DNA ou nos materiais genéticos, né? É ele que vai transferir as características hereditárias para os outros indivíduos que o sucedem, né? Ou os que antecedem, né? Então nós vamos pensar no caso do ser humano. Nós recebemos o material genético dos nossos pais e nós temos as características do nosso pai. Metade do material genético do meu pai, metade do material genético da minha mãe. Então, juntando os dois materiais genéticos, vai formar o meu material genético. E os meus filhos, né? Eu tenho duas crianças. Os meus filhos, ele tem metade do material genético meu, metade da minha esposa, tá? Então, é de extrema importância estudar e saber como eles funcionam aí. Principalmente, além disso, né, do material hereditário, falar sobre a questão da biotecnologia, né, muito importante e estudada aí hoje em dia. Bom, falando então dos materiais genéticos, nós temos aqui então o DNA e o RNA, que são os dois tipos de material genético que nós temos. O DNA está presente em todos os seres vivos como material hereditário, e nos vírus nós temos vírus que tem só DNA, tem vírus que só tem RNA e tem vírus que tem DNA e RNA. Mas hoje nossa aula vai ficar um pouquinho mais falando sobre as estruturas e função do material genético. Vai falar da duplicação e também ou replicação do material genético. Então vamos lá. Bom, uma coisa que sempre me chama a atenção e eu comento com os meus alunos é onde tem DNA. Onde tem DNA? Aqui eu tenho 4 imagens, né? Essas duas imagens aqui de célula procarionte e essas duas imagens aqui de células eucarionte. Só para relembrar aí, os procariontes não tem um material genético disperso no citoplasma. Aqui, né, exemplo, e aqui nós temos uma célula animal com material genético aqui dentro do núcleo. Então, célula procarionte não tem núcleo e as células eucariontes têm o núcleo e o material genético está aqui dentro, tá vendo? Então, o núcleo e o material genético aqui dentro. Tá. Mas a pergunta é, onde tem DNA? Nós temos DNA na célula procarionte. Nós temos o nucleóide ou DNA principal e nós temos o DNA secundário, ou também chamado de plasmídio. Então, nas células procariontes pode ter o DNA disperso no citoplasma e também o DNA plasmídio, muito importante aí, que muito desses DNAs é responsável pela resistência a antibióticos de algumas bactérias, tá? Só relembrando que bactérias são procariontes. E aqui nós temos as células animais. Onde será que nós temos aqui material genético? Será que só no núcleo? Será? Não. Nós temos material genético no núcleo e nós temos também material genético no cloroplasto, no caso aqui da célula vegetal, né? Nas células vegetais nós temos DNA no cloroplasto e nas mitocôndrias. Exatamente, galera. Nós temos DNA então na célula vegetal no núcleo, no cloroplasto e na mitocôndria. E nas células animais, como é a nossa, né? Então nós temos DNA no núcleo e na mitocôndria. Professor, mas como assim? Como que tem material genético aí nesses lugares? Então nós temos uma teoria que nós não vamos falar sobre isso nessa aula. Se vocês quiserem outro momento aí, coloquem nos comentários de vocês aí se vocês querem saber um pouco mais da teoria do dobramento da membrana. Se vocês já sabem, não tem problema. E então o surgimento do núcleo, né, da carioteca aqui, da membrana nuclear,
é a teoria do dobramento da membrana plasmática. Então tem uma teoria que fala a respeito disso. Então que é muito importante para evolução, né? Para entender sobre a evolução dos procariontes para os eucariontes. Então, teoria do dobramento da membrana. Se você não sabe, vale a pena você entender um pouquinho sobre isso. E a outra teoria que eu queria chamar a atenção de vocês é a teoria da endossimbiose, que vai falar sobre o que a biologia acredita, né? Hoje, como surgiram aí as mitocôndrias e como surgiram os cloroplastos e mitocôndrias aí nas células vegetais. Então, se você não sabe, eu aconselho você a saber, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, acrescentem aí, façam um comentário, que aí a gente pode esclarecer alguma coisa, beleza? Então tá joia então. Então, só para relembrar, onde tem DNA? Nas células procariontes, o nucleóide plasmídio, aqui né, nucleóide plasmídio, e aí na célula animal, no núcleo e na mitocôndria. Na célula vegetal, no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto, beleza? Então tá joia. Vamos lá, seguindo em frente aí, galera, nós vamos falar sobre o material genético, o DNA, e como ele funciona. Bom, essas imagens aqui estão aí na internet, e aí nós temos aqui um modelo. Geralmente quando a gente fala de DNA, os alunos acham que o DNA sempre está condensado nessa forma aqui, ó, de cromossomo. Mas não, a maioria do tempo eles estão na forma de cromatina. Qual que é a diferença? O que é cromatina e o que é cromossomo? Tudo é DNA. Mas a cromatina ela está descondensada, não está enroladinha, vamos chamar assim, enquanto que o cromossomo está bastante enrolado, então ele está condensado. Aqui vocês podem ver que é o filamento de DNA, e esse filamento de DNA se enrola em umas proteínas especiais. Essas proteínas especiais, elas são chamadas de histonas, e elas estão presentes aí no núcleo da célula. Qual é a função das histonas? Auxiliar na organização do material genético DNA na hora da duplicação do material genético, tá? Na hora da divisão celular, tá? Então, quando não está em divisão celular, o material genético está assim na forma de cromatina. Quando a célula entra em divisão celular, né, mitose ou meiose, o material genético está na forma condensada, tá? Beleza, então isso aqui é só para vocês entenderem como que o DNA pode estar disponível. Bom, no próximo slide a gente vai ver como que essas estruturas se encontram aí como que é feito, né? O que é feito aí o material genético. Muito bem. Bom, vocês já devem ter visto várias vezes falar sobre DNA, e como eu disse aqui na frente, né? Isso aqui é um DNA, é o DNA, que é essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura que parece uma escada, né? Essa estrutura aqui que é o filamento de DNA. Então são duas fitas de DNA. Essas duas fitas de DNA compostas por duas fileiras de nucleotídeos. Tá aqui, ó. Então, o que é um nucleotídeo? Nucleotídeo é essa estrutura aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui. Então, se vocês olharem, isso aqui é um nucleotídeo. Nós temos uma fileira aqui e uma fileira aqui. Então, o que é um nucleotídeo? Nucleotídeo é uma estrutura que vai formar aí o DNA. O que tem no nucleotídeo? Tem um grupo fosfato, tá aqui, um grupo fosfato. Nós temos um açúcar, isso mesmo, galera, açúcar. O açúcar não tem apenas função de fornecer energia, então o açúcar tem função estrutural. Nesse caso é um exemplo de açúcar estrutural. Esse açúcar contém 5 carbonos, contando sempre da parte principal aqui, que é a base nitrogenada. Então vamos lá. Tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque os carbonos são muito importantes aí na estruturação do material genético DNA. Então vocês podem olhar aqui, ó, que é uma pentose. Pente aí vem um prefixo, né, que significa 5. Então pente 5. Met é 1,
Et é 2, Prop é 3, 4 é But e 5 é Pent. E 6 é X, né? Bom, mas isso é um pouco mais com química. Mas tudo bem, é bioquímica, né? Então vale. Então esse açúcar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vocês podem ver que no grupo fosfato, no carbono 5, tem o grupo fosfato. Aqui também embaixo no DNA, no carbono 3, também vai ter um grupo fosfato ligado aqui. E aqui no carbono 1 vai ter a base nitrogenada. Então essas bases nitrogenadas é o que vai mudar. São 4 nucleotídeos que nós temos no DNA e 4 nucleotídeos que nós temos no RNA. Então o que vai mudar? Vai mudar as bases nitrogenadas, no caso do DNA, e vai mudar, na diferença do DNA e RNA, vai mudar o açúcar, tá bom? Então beleza, vocês vão entender um pouquinho mais à frente aí. Então vamos lá, seguindo em frente. Bom, uma coisa importante de se entender é a diferença entre os nucleotídeos de RNA e os nucleotídeos de DNA. Bom, vamos lá. Os nucleotídeos os nucleotídeos de DNA, eles são feitos de fosfato, açúcar, base nitrogenada. Os nucleotídeos de RNA, fosfato, açúcar, pentose, tá vendo? Pentose e base nitrogenada. Aí você vai falar assim, professor, mas espera aí, você falou que é diferente. Mas são diferentes de verdade? Sim, são diferentes. Olha aqui, ó. Essa estrutura aqui, a pentose e essa pentose, elas são diferentes no DNA e no RNA. No RNA, nós temos essa pentose, nós temos aqui no carbono 2 uma hidroxila e nós temos no carbono 3 outra hidroxila. Então nós temos duas hidroxilas no carbono 2 uma e no carbono 3 uma também. Bom, qual que é a diferença? Aqui no carbono, na pentose do DNA, nós temos no carbono 2 apenas hidrogênio e no carbono 3 nós temos o grupo hidroxila. Muito bem, e isso vai diferenciar o açúcar do DNA e RNA. E aí nós vamos ver aí, você já deve ter escutado alguma vez na vida de vocês, o nome ácido desoxirribonucleico. Eu até vou escrever aqui para vocês. Ácido desoxirribonucleico. Tá difícil aqui, só um pouquinho. Vamos lá então. Aqui, ó, nós temos então esse açúcar do DNA, este açúcar do RNA. Esse açúcar de DNA se chama desoxirribose, enquanto o açúcar do RNA se chama ribose. Aí sim vem o nome do DNA. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Enquanto nós temos aqui açúcar ribose, nós temos então o ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, por quê? Porque lá no DNA, no material genético, nós temos dois tipos de ácido. Os ácidos, né? Os ácidos que contêm o açúcar ribose, que são chamados de ribonucleico, RNA. E nós temos os ácidos que é desoxirribonucleico, que são feitos de desoxirribose, então são DNA. Beleza? Então tá jóia. Qualquer dúvida vão colocando aí nos comentários de vocês, beleza? Então vamos lá. Agora, falando em base nitrogenada, lembra que eu falei para vocês que o que vai mudar também é a base nitrogenada? Bom, vamos lá. Bom, nós temos aqui no DNA quatro tipos de bases nitrogenadas.
adenina, timina, citosina e guanina. Então o que vai mudar aqui? Então 4 bases nitrogenadas, o que vai mudar? Tem fosfato e desoxirribose para todos os nucleotídeos. O que vai mudar são as bases nitrogenadas, que a gente vai ver quais são os tipos de bases nitrogenadas logo a seguir. Então adenina, timina, citosina e guanina no DNA, adenina, uracil, citosina e guanina no RNA. Então qual que é a diferença? No DNA nós temos adenina, citosina e guanina, e a diferença está aqui, ó, timina. Então timina no DNA e uracil no RNA. O restante é igual, adenina, citosina e guanina. Beleza? Então tá jóia. Bom, por que essas bases nitrogenadas são diferentes? Tá? Elas têm duas origens. Existe uma substância chamada purina e uma substância chamada pirimidina. E essas duas substâncias que vão dar origem a essas bases nitrogenadas. Então são chamadas de bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são adenina e guanina. Por quê? Como eu vou diferenciar isso, professor? É muito simples. Ó, quantos anéis nós temos aqui? 1, 2. 1, 2. Então as bases púricas, elas têm 2 anéis. Elas possuem 2 anéis. Já as bases pirimídicas, que tem origem da pirimidina, tem um anel apenas. Tá vendo? Então é fácil lembrar. Então as puras, adenina com guanina. Até tem um macete, galera, se vocês quiserem. Então para quem gosta de macete aí, nós temos água pura. Água não é pura? Então, para quem gosta de macete, tá, galera? Então, água pura. AG é pura. Então, adenina e guanina pura. Então, só lembrar de água pura aí. Mas é um macete, tá, galera? E aqui nós temos as pirimidinas, citosina, uracila e timina. Só lembrando que uracil está no DNA, no RNA, e a timina está no DNA. Beleza. Então aqui nós temos as 4 bases nitrogenadas, tá vendo? No DNA, bases nitrogenadas, DNA. Então adenina, guanina, citosina e timina. Então nós temos as 4 bases nitrogenadas do DNA. Grupo fosfato, a desoxirribose, pentose, porque tem 5 carbonos, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos a base nitrogenadas. Então isso aqui forma um nucleotídeo. Nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de guanina. Grupo fosfato, açúcar desoxirribose e a base nitrogenada. Só lembrando, 2 anéis, AG, né? Então adenina e guanina são bases púricas. Muito bem. E aqui nós temos o grupo fosfato, o açúcar com 5 carbonos, desoxirribose, e nós temos aqui a base nitrogenada timina. Muito bem, um anel timina. Vamos lá. Aqui grupo fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. Beleza? Então tá jóia. Qualquer dúvida vocês vão falando aí embaixo. Beleza? Ótimo. Bom, aqui eu trouxe os 4 nucleotídeos de DNA e os 4 nucleotídeos de RNA. Então aqui vocês podem observar fósforo, o grupo fosfato, o açúcar, desoxirribose, e é uma base púrica ou pirimídica? 2 anéis, púrica. Aqui 2 anéis, púrica, tá? Nucleotídeo de guanina, nucleotídeo de adenina. Vocês podem observar que é muito parecido as estruturas que se tem. Qual que é a diferença do nucleotídeo aqui de adenina do nucleotídeo de adenina do RNA? Qual que é a diferença? Vocês conseguem identificar a diferença? Onde está a diferença? Olha a diferença. Olha aqui no carbono 2, ó. Carbono 1 tá ligado aqui, ó, tá vendo? Carbono 1 bem aqui. E aqui o carbono 2.
Olha a diferença. Carbono 2 é o grupo hidroxila presente aqui no RNA, no açúcar do RNA, e aqui nós temos apenas hidrogênio. Aqui nós temos a base guanina, que vai diferenciar um pouquinho aqui, mas isso não leva em considerações aqui no ensino médio, para vocês saberem disso, vai mais do açúcar. E aqui nós temos a grande diferença entre, que não é tão grande assim, né? Mas um nucleotídeo que tem no DNA que não tem no RNA. Tem no DNA e cada um tem o seu, né? RNA, DNA. Então aqui nós temos a timina, que é presente apenas no DNA. Então isso chama bastante atenção aqui. Então esse nucleotídeo aqui, ele está presente apenas no DNA. Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Isso. Está apenas no DNA. E esse aqui está apenas no RNA. Então essa aqui é uma grande diferença que nós temos aí no que diz respeito às estruturas e diferenças do DNA. Muito bem. E aqui nós temos a base nitrogenada citosina, grupo fosfato, desoxirribose, lembra aqui, ó, hidrogênio no carbono 2, e a base de guanina, base nitrogenada guanina. Bom, aqui embaixo nós temos o nucleotídeo de citosina, que o que vai diferenciar, tá vendo que é bem igualzinho? Bem igualzinho, bem igualzinho. O que vai diferenciar é a ribose aqui, ó. Tá? A ribose aqui embaixo, possuindo hidroxila no carbono 2 e aqui hidrogênio no carbono 2. Beleza, galera? Estou enfatizando porque a maioria dos exercícios vai pegar nessas questões aí, beleza? Então tá jóia, vamos seguindo em frente aí. Bom, aqui mais do mesmo que a gente tinha falado. Então, quando o DNA está em divisão celular, está na forma de cromossomo, está condensado, e quando o DNA não está em divisão celular, ele está na forma de cromatina, ele está desespiralizado, dessa forma aqui. E aí, uma das capacidades que vocês precisam ter aí é a capacidade de olhar para isso aqui, para essa estrutura helicoidal, né, e ver isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é isso aqui. Então nós temos aqui nós temos a base nitrogenada. Tá, lembra aqui que eu falei? Ó, então nós temos o grupo fosfato ligado no carbono 5, aí carbono 4, carbono 3. No carbono 3, grupo fosfato. Esse fosfato ligado no carbono 5 da pentose, da pentose aqui, da desoxirribose, né? Aí então o fosfato ligado no carbono 5 e aí aqui no carbono 3 o fosfato ligado de novo. E assim vai. 5, 3, 5, 3. Então, vocês podem perceber que esse sentido tem dois sentidos. Uma fita que acompanha o sentido 5 linha, 3 linha, que a gente chama então carbono 5, carbono 3. Então a gente chama de 5 linha, 3 linha. Então aqui, ó, 5 linha, 3 linha, que ela está descendo. E essa outra aqui, ou melhor, né, essa aqui subindo, essa aqui descendo, esse aqui está subindo, esse aqui está descendo. Olha só, que aqui é o contrário. Olhem aqui, vamos começar desse lado. Como a gente começou do 5 aqui, esse aqui vai estar ligado, então o grupo fosfato que está aqui em cima vai estar ligado no carbono 3. E aí, aqui o açúcar vai estar ligado no carbono 5. Tá vendo? É o grupo fosfato ligado no carbono 5. Grupo fosfato ligado no carbono 3. O açúcar, carbono 5 ligado no fosfato. E assim sucessivamente. Então, deste lado nós temos o sentido 5 linha, 3 linha. E desse lado aqui nós temos o sentido 3 linha, 5 linha. Isso aqui é muito importante quando a gente for falar lá de duplicação ou replicação do material genético, tá, galera? Esse sentido aí vai ser bem importante. Bom, uma coisa importante que vocês... tudo é importante, né? Que vocês precisam saber. Olha só, a timina, uma base púrica, sempre vai ter a sua base complementar uma base pirimídica. Então,
uma base púrica, tá vendo aqui, ó, 2 anéis, uma base púrica, sempre vai se ligar não, né? Vai fazer uma interação molecular com uma base pirimídica. Então, a adenina, base púrica, vai fazer uma interação molecular do tipo ponte de hidrogênio aqui, ó, tá vendo? A gente vai falar sobre isso, com a timina. Então, uma base púrica, tá vendo? Púrica, 2 anéis, pirimídica, 1 anel. Púrica, guanina, aqui, citosina, a base pirimídica. Aqui é interessante vocês saberem o seguinte, que adenina e timina, ou timina com adenina, faz 2 interações moleculares. E a guanina com citosina faz 3 interações moleculares. E galera, isso aqui, essas 4 bases nitrogenadas, não tem mais nada no DNA. São essas 4 letrinhas que vão definir o material genético de todos os seres vivos, o material hereditário de todos os seres vivos. O que vai mudar? O que muda? É a quantidade e a repetição. Como que essas letrinhas estão organizadas? Então, a quantidade dessas letrinhas e como elas estão organizadas. Isso vai diferenciar esses organismos. Por isso que se coleta o material genético, por exemplo, para verificar se aquilo, qual é a espécie. Como que eles sabem que espécie que é? Pelo material genético. Eles comparam os fragmentos de DNA, que essa aula é biotecnologia, com os outros padrões que se tem. Dependendo desse padrão, é uma espécie, outra espécie, ou é filho, ou é pai, ou aconteceu um crime lá, e eles comparam os fragmentos de DNA de cada pessoa. Beleza? Mas esse é um assunto para biotecnologia, tá? Então vamos falar da estrutura hoje. Bom, seguindo em frente, nós temos aqui o DNA, o RNA a gente vai falar mais para frente, 2 diferenças aí. Aqui nós temos a fita dupla de DNA, tá vendo? 2 fitinhas, uma fita aqui e uma fita aqui. E o RNA tem uma fita simples. Então, quais são as diferenças que a gente já viu de RNA? Primeiro, timina, né? Então a timina é diferente. No DNA tem timina, no RNA tem uracil, ou também chamado de uracila, tá, galera? Outra diferença. Qual que é a diferença? O açúcar, tá, galera? O açúcar, lá no açúcar, no carbono 2, no DNA, aqui, ó, vou voltar lá. Ó, no carbono 2, nós temos apenas hidrogênio. No açúcar de RNA, nós temos hidroxila. Muito bem, então, o DNA tem dupla fita e o RNA tem uma fita simples. Aí, professor, por que o senhor colocou essa foto desse trilho de trem? Não é porque gosta de trem. Não, trem bom. Não, esse trilho aqui tem muitas questões que abordam sobre isso. Essa escada aqui é a escada do Google, tá, galera? Se vocês entrarem aí e dar uma olhada, é a escada que tem no Google e é uma homenagem aí ao material genético. Bom, tanto o trilho do trem quanto a essa escada helicoidal, elas fazem uma referência à estrutura do material genético DNA, tá? Então, como se os trilhos aqui, ó, os trilhos fossem formados de fósforos e açúcares. Então, fósforo e açúcar, fósforo e açúcar. E o que uniria, que são os dormentes aqui no meio? Seriam as bases nitrogenadas. Então, no DNA, até aqui, ó, aqui na escada do Google tá mostrando, ó. Então, os corrimão aqui, o corrimão desse lado, o corrimão desse lado, são feitos, não, se a gente fosse uma analogia, seriam os fósforos e os açúcares, fósforos e açúcares. Enquanto que o degrau, né, cada degrau seria as bases nitrogenadas. Aqui, se a gente for fazer uma referência, a gente poderia chamar de adenina, guanina, citosina e adenina e timina, citosina e guanina, beleza? Então, o degrau ou os dormentes são as bases nitrogenadas, enquanto o trilho e o corrimão são o grupo fosfato e o grupo e as
os açúcares, desoxirribose. Muito bem. Aqui uma comparação, então aqui uma imagem. Essa imagem vocês precisam ver esta imagem igual a esta imagem aqui, ó, tá vendo? RNA e o DNA. Deixa eu tirar isso aqui. Opa. Ficou melhor. Aí, agora sim. Olha só. Então eu tenho aqui o DNA, fósforo, açúcar, base nitrogenada, púrico-pirimídica. Púrica, né? Púrica. Púrica? Não, né? Pirimídica. E essa aqui é a base púrica. Lembra púrica? Púrica tem 2 anéis, enquanto a pirimídica tem 1 anel. Adenina com timina formando, se unindo aí através de 2 pontes de hidrogênio. E aí eu tenho aqui a citosina, que é pirimidina, até tá citado aqui, ó. Então, a pirimidina com uma purina. Então, 2 anéis, purina. Beleza? Quantas pontes de hidrogênio? 3 pontes de hidrogênio. Muito bem. E aqui o RNA. Então, com todas as suas bases nitrogenadas. Então, nós temos aí o fósforo, o açúcar. Olha aqui o carbono 2, galera, ó. Carbono 2, carbono 2. Carbono 2 tem hidroxila. Então, isso aqui é uma pentose do tipo desoxirribose ou uma ribose. Check, 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 check. É uma ribose. Quando tem hidroxila é ribose, beleza? Então, aqui, nucleotídeo de citosina, nucleotídeo de guanina, nucleotídeo de adenina e nucleotídeo de uracil, beleza? Seguindo em frente, só para lembrar um pouquinho sobre pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são interações moleculares. Deixa eu escrever aqui. Interações moleculares. Muito bem. Essas interações moleculares não são ligações, tá, galera? Ligação química é daquelas, lembra? O professor deve ter explicado para vocês, hein? Ligações moleculares são de 3 tipos: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Esses são os 3 tipos de ligações químicas, tá? Aí nós temos as interações moleculares, que é quando uma molécula interage com outra. No caso da água, que é o exemplo, né? Nós temos a interação aqui, no caso do oxigênio, com o hidrogênio, formando as pontes de hidrogênio. Então, quando a água está líquida, então essas moléculas estão mais próximas e estão interagindo mais. Quando a água evapora, ela evapora e ela rompe essa ponte de hidrogênio. Para romper essa ponte de hidrogênio precisa de energia. Por isso, nesse exemplo que eu dei, é por isso que quando a gente sua, né, a gente sua a nossa pele, e aí quando o nosso corpo fornece energia para a água absorve essa energia, rompe a ponte de hidrogênio e leva consigo a energia térmica. Por isso a água absorve energia e resfria a nossa pele. Beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre isso, quiserem saber um pouquinho mais, coloquem nos comentários de vocês. Beleza? Seguindo em frente aí. Bom, aqui só para enfatizar o número de interação molecular: adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio, e aqui nós temos guanina com citosina, 3 pontes de hidrogênio, citosina com guanina, 3 pontes de hidrogênio. Muito bem. E aqui o que mantém os trilhos, né? ou os corrimões aí da nossa fita de DNA. Então é a ligação chamada fosfodiéster. Olha só que coisa linda, né? Tinha que ser um nome lindo mesmo. Por que é chamada fosfodiéster? Então nós temos aqui o fósforo, o açúcar, que também é chamada de éster, nesse caso aqui, e aqui, ó, grupo fosfato, carbono 5, 4, 3, carbono 3, grupo fosfato. Se aqui é no carbono 3, aqui só pode ser no carbono 5. Então, essa ligação que acontece entre, aqui, ó, essa ligação que acontece aqui e aqui é chamada de ligação fosfo
com 2-éster, fosfodiéster, tá? Então essas são as duas ligações que nós temos aí com os açúcares, tá? Não pode esquecer disso aí, isso é super importante vocês lembrarem, beleza? Muito bem. E aqui eu tenho, olha que coisa linda. Imagina se eu pego essa imagem aqui e coloco lá no primeiro slide. Daria um medinho, acho, né? No mínimo um medinho. Mas olha só, aqui é muito fácil de vocês reconhecerem, ó. Grupo fosfato. Aqui nós temos o açúcar. Que açúcar que é esse? Olha aqui no carbono 2, ó. Fósforo, carbono 5, carbono 4, carbono 3. Fósforo, carbono 5, carbono 4, carbono 3, carbono 2. Nesse carbono 2 aqui nós temos hidrogênio. Então se tem hidrogênio no carbono 2, é uma desoxirribose ou uma ribose? Acertou ou errou, né? Vamos lá. Quando tem hidrogênio é apenas não, né? É a desoxirribose. E se vocês saberiam me dizer que base nitrogenada é essa? Primeiro, né? Ela é púrica ou pirimídica? Um anel púrica. Ó, um anel púrica. Mas daí... E essa aqui? Se essa é púrica... Ah, não é púrica não, desculpa. É pirimídica, tá? Um anel pirimídica. Dois anéis púrica, tá? É que eu tava olhando aqui. Bom, eu tava pensando para fazer a pergunta: qual é essa base nitrogenada e qual é essa base nitrogenada? Professor, eu não sei qual é a base nitrogenada. Dá para saber se não tivesse nenhuma marcação, que daria para saber. Por quê? Porque a base nitrogenada adenina faz duas, tá vendo aqui, ó, ponte de hidrogênio. A adenina faz duas pontes de hidrogênio com a timina. E aqui embaixo, duas pontes de hidrogênio, tá vendo? Então, se é duas pontes de hidrogênio, aqui base púrica, adenina, e aqui base pirimídica, a timina. E aqui nós temos três pontes de hidrogênio, base púrica, tá vendo? Ó, dois anéis, e aqui um anel, base pirimídica, tá? Então, púrica, pirimídica. Que base púrica é essa? Guanina. Lembra? Água pura. Água pura. Macete, tá? Então, guanina, três pontes de hidrogênio. E aqui a timina, um anel só, pirimídica, tá? Muito bem. Aqui, que base nitrogenada é essa? Púrica ou pirimídica? Púrica, né? Púrica. Tá aqui, ó, tá certo. E aqui a base nitrogenada pirimídica. Que base nitrogenada é essa? Timina. Essa aqui, adenina. Aqui, que base nitrogenada é essa? Púrica ou pirimídica? Púrica. Tá. Quantas pontes de hidrogênio? 3, tá vendo? 1, 2, 3. Se é 3 é guanina. E essa aqui só tem um anel. 3 pontes de hidrogênio é a citosina. Beleza, galera? Se tiver dúvida, é só falar um pouquinho aí. É só colocar nos comentários. Muito bem. Falar sobre duplicação do DNA. Duplicação do DNA. Então o DNA, ele é assim, são duas fitas, né? São duas fitas. E aí quando o DNA se duplica, ele duplica o material genético e surge duas novas fitas. Essas duas novas fitas são complementares às fitas antigas, tá? Então tá aqui o DNA novo. Então tá vendo aqui o DNA, a nova fita de DNA tem um DNA antigo e um DNA novo, um DNA antigo e um DNA novo. Muito bem. E é molde, tá, galera? Esse DNA antigo aqui faz molde para fazer a fita nova. E os cientistas, isso que eu estou falando, que sempre caem nas questões. Eles tinham uma dúvida se o DNA, quando ele se duplicava, as duas fitas molde dava origem, eram
a origem semi-conservativa, que é isso que eu expliquei aqui em cima, uma fita nova, uma fita molde e uma fita nova, tá vendo? Uma fita nova. Ou se a hipótese era conservativa, a fita molde dava origem a uma fita nova, e a fita nova tinha 2 pedacinhos novos. Ou se a fita molde dava origem a um embaralhamento desse material genético, que era a hipótese dispersiva. E aí foi feito um experimento com o material radioativo e eles perceberam que o DNA fica dessa forma aqui, ó, hipótese semi-conservativa. Se vocês quiserem um pouco mais aprofundado sobre isso, coloca nos comentários aí que depois eu vejo uma possibilidade de explicar mais para vocês, beleza?